Agora 9h05, nessa quinta-feira, dia 2 de março, nós recebemos, já como divulgado anteriormente, o nosso amigo Lucas Bretas, da Pioneer Sementes, aqui no nosso estúdio. Temos também o prazer de receber Álvaro Pereira, Priscila Pimentel, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Pedro, bom dia, ouvintes da Gerais FM, bom dia, Lucas Bretas, um prazer recebê-lo aqui ao vivo nos estúdios da Gerais FM, você que é o representante da Pioneer Sementes aqui em Coromandel, não é? Isso. E já atua também na região há algum tempo, você veio de Patos de Minas, né? Isso. Bom dia a todos. Eu fiquei 7 anos em Patos de Minas, né? Sou natural de Governador Valadares, leste de Minas, uma região forte na pecuária, né? E exportação de gente para os Estados Unidos, como a gente conversou. Sim, é verdade. Sua cidade ficou famosa também por isso. Isso. Então, já tinha 7 anos que eu estava em Patos de Minas, trabalhei 3 anos e meio pela Federação da Agricultura, focado no ramo da pecuária, com consultoria, supervisão de técnicos na parte de treinamento e consultoria em fazendas de leite e corte. Depois tive a oportunidade de ir para Sementes Agroceres, né, do Grupo Bayer, e depois fiquei 1 ano na Sempre, que é uma empresa também de sementes de milho, nova no mercado, até se receber o convite. Agora em março faço 1 ano que eu estou na empresa Pioneer Sementes. Você vem aí com uma longa experiência nessa área de sementes, né? Fala um pouquinho, Lucas, para a gente sobre a história da Pioneer. Inicialmente lá fora, nos Estados Unidos, ela surgiu nos Estados Unidos, né? E se transformou numa grande empresa multinacional, e também depois a experiência no Brasil. Isso. A Pioneer hoje, ela... Na verdade, eu sinto muito orgulho de estar vestindo essa camisa, pela potência que a gente sabe que é a Pioneer hoje dentro do ramo de sementes, né? A Pioneer, ela é do grupo Corteva. O grupo Corteva, ele foi criado agora recentemente, é um grupo novo, né? Uma companhia nova, em 2018, que ela foi criada através de ricas e grandes heranças de três grandes empresas, na verdade, né? Que é a Dow, e a DuPont e a Pioneer, né? A DuPont, que veio em 1802, né? Do ramo de pólvora, né? De pesquisa de pólvora. E depois a Dow, que vem no ramo da pesquisa de eletroquímica. Então, vem pegando aí essas bases, esses fundamentos, grandes pesquisadores, né? Que eu acho que ainda é o foco, é o trabalho da Pioneer. É o que? É pesquisa, é estar do lado, gente que conhece, gente que tem interesse. E depois veio a Pioneer também, em 1926, com a Hybrid Company, que depois virou a Pioneer Sementes, né? E se a gente pegar o fundamento dessas 3 grandes empresas, né, que virou o grupo Corteva, são todos o quê? Focados em pesquisa, desenvolvimento pessoal, tecnologia, biotecnologia, em trazer inovação. Então a Corteva veio um grupo de grandes heranças para criar a potência que é hoje, junto com a marca Pioneer dentro do seu portfólio. E essas empresas aí do grupo Corteva, elas se complementam de certa forma, né? Me parece que a Pioneer é a grande especialista na área de sementes, especialmente sementes de milho, mas tem a Dow também, que deve produzir defensivos agrícolas, e aí você tem o atendimento de toda essa sequência aí relacionada ao plantio, né? Isso, hoje nós como Pioneer somos realmente referência em sementes de milho, principalmente, temos soja e sorgo também em nosso portfólio, mas quando se pega o grupo Corteva, a gente tem todo um banco de tecnologia e produtos para atender todo tipo de produtor dentro do que ele precisa para a sua propriedade. Então a gente focou, hoje a Corteva é um dos grandes grupos, uma das grandes empresas mundiais em tecnologia, produção, faturamento, certo? Então hoje a gente consegue atender qualquer tipo de produtor no ramo de HF, agropecuária, agrícola, pastagem. Então a gente está bem amplo nesse aspecto de atendimento. A empresa está presente hoje em quantos países? Hoje, de forma direta e indireta, hoje a Pioneer está em torno de 70 países. 70 países. No Brasil, há cerca de 40, 50 anos. Hoje, a gente começou no Brasil em 1972. Então, ano passado, a gente completou 50 anos de Brasil, né? Já entrando e atuando dentro do mercado brasileiro e inovando, né? A gente fala inovando porque já trouxe um híbrido, que era o 309B. Esse híbrido já chegou batendo recordes. E aí a Pioneer já chegou fazendo o seu nome dentro do Brasil. A Pioneer produziu as primeiras sementes de milho híbrido. Na verdade, a Pioneer, em 1996, ela começou o trabalho com pesquisa em genoma, né? Então é o quê? Para começar os trabalhos de transgenia, né? De pesquisa em mudanças genéticas desses híbridos. Então foi inicialmente no Brasil, ou nos Estados Unidos.
No Brasil foram outras empresas que trouxeram esses milhos transgênicos, vamos dizer, né? E depois a Pioneer veio trazendo esse portfólio para cá. E a Pioneer, ela desenvolve sementes com alta tecnologia, né? Essa tecnologia, ela se adapta às diferentes regiões do país, visto que cada região tem uma característica de solo diferente? Hoje eu acho que é até por isso que a Pioneer vem crescendo, vem consolidando cada vez mais seu nome. Se a gente pegar dentro da história, desde quando ela veio para cá, a pesquisa dela primeiro soltou esse híbrido, depois veio fazendo híbridos regionais. Primeiro para o centro, depois para o Cerrado, para o grande centro brasileiro. Então ela vem desenvolvendo. Hoje a gente tem um banco de pesquisadores, de agrônomos de campo, que são referências que estão espalhados pelo Brasil inteiro, com esse intuito de entender melhor como que vai atuar dentro de cada região para fazer o melhor posicionamento do híbrido, da soja, do milho, do sorgo, entendendo melhor a questão de nível de investimento, fertilidade do solo, altitude, fotoperíodo, cada característica por região. Se a gente pegar até Coromandel, eu estava até brincando com o pessoal, Coromandel é uma microrregião bem específica. A gente pega a área de soja, a área de soja é muito dividida em microrregiões. Então, se você pegar ali, Patos é uma região, Guarda-Amor, Paracatu é outra e Coromandel está no meio. E a gente não consegue nem seguir nem tanto a região de Patos como a região de Coromandel, de Guarda-Amor e Paracatu. A gente pegar a região do Lagamar dos Coqueiros ali, é um específico, a região do Mateiro já é outro clima, outro microclíma, Santa Rosa é outro microclima. Então, hoje eu estou até com um agrônomo pesquisador da Pioneer aqui, a gente vai fazer campos de pesquisa dentro de Coromandel, para tentar entender melhor qual o melhor posicionamento para a região. Tanto que quando me contrataram para vir para cá, quando eu cheguei aqui, a gente estava ainda muito perdido em portfólio. Certo? Então nós estamos começando um trabalho novo para entender melhor e fazer o melhor posicionamento do produtor, que é esse que é o nosso papel aqui. Ô Lucas, então seria mais ou menos um mapeamento da região de Coromandel para entender esses microclimas de todo o município, de toda a região, para poder diversificar também esse portfólio de sementes e entregar uma semente mais adequada para cada micro-região dessa aí. Exato. Seria basicamente isso. Exatamente isso aí, Pedro. A gente chega com... Como que a gente faz isso? Esse agrônomo de campo, né? É o rapaz da agronomia, do desenvolvimento de produto nosso, está aqui comigo hoje. Ele vem e planta vários híbridos de várias empresas do nosso portfólio e a gente vai acompanhando esses híbridos no decorrer do tempo para ver o desenvolvimento de doença, praga, produtividade, porte de planta, sabe? Para ver qual que é o melhor para cada segmento. Se for para o segmento de silagem, segmento de grão, a gente vai fazendo esse acompanhamento e brigando com a empresa para entender melhor esse microclima aqui de Coromandel, a gente conseguiu isso aí, trazer isso para cá hoje. Certo. Mas isso significa que Coromandel pode ter um tipo de semente diferente de Patos de Minas, de Guarda-Amor? A diferença chega a esse nível de detalhamento? A semente pode ser até a mesma, mas ela pode até reagir um pouquinho diferente, mudar um pouco o ciclo, sabe? Mudar um pouco o porte de planta, até produtividade. A semente é a mesma, então é por isso que a gente tem que entender. Às vezes a que produz mais no sul de Minas não é a que produz aqui. Entendi. Entendeu? Às vezes a mais sadia no sul de Minas não é a mais sadia aqui. A mais sadia aqui não é a mesma do sul de Minas. Então a gente vai entendendo melhor isso aí no decorrer. Você acha que essas especificidades têm a ver com o tamanho da área do município? Também tem um pouco a ver do tamanho territorial de Coromandel, né? E pelas altitudes, né? A gente pega que dentro da área que eu atuo, eu tenho região com 600 metros de altitude, tem região com 1.200 metros de altitude. Cada região com a sua característica, com a sua característica específica. Agora, o Lucas, a grande adaptação que a sua empresa deve ter feito foi em relação à chamada agricultura tropical, né? Foi quando vocês vieram para o Brasil. Porque era um grande desafio produzir dessa forma tão eficiente, tão eficaz, nesse clima tropical, né? Em que você tem assim uma presença muito forte de pragas, de todo tipo de insetos. E então esse foi o grande desafio, tornar essa região produtiva, né? Exato. E aí eu digo que é onde a Pioneer vem se inovando a cada dia, né? Ela não deixa de inovar. Então ela vem buscando entender isso aí, questão do clima, questão de região, para trazer a melhor tecnologia, a melhor biotecnologia para o produtor, sabe? Entendendo cada região dessa forma. Hoje o clima tropical, a gente pegava, se fosse olhar antigamente,
seriam regiões que nem iriam produzir, né? E hoje a gente pega o Brasil aí, é uma potência, a região competindo tropical, internacionalmente graças a essa tecnologia que foi desenvolvida, principalmente na área de defensivos agrícolas, né? Exato, e de soja, né? Você pegar hoje a gente é líder no mercado de soja, né? Hoje a gente mais produz soja aí mundialmente, né? Milho a gente está em terceiro lugar nessa posição. E aí a importância da transgenia. Era bom você explicar um pouquinho para a gente a importância desse processo. Por quê? Você já consegue produzir hoje sementes que reagem a determinadas pragas, a determinados insetos, né? E você tem também o defensivo com um papel fundamental para garantir essa produtividade. Se não houvesse o defensivo, a produção praticamente não existiria. Esse é um debate bastante polêmico, porque parte da população se coloca muito contra os defensivos. Então era bom que você explicasse para a gente o esforço que está sendo feito hoje por essas empresas para produzir defensivos que sejam menos ofensivos, vamos dizer assim, ao meio ambiente e à vida das pessoas. Exato. Hoje as empresas têm focado muito, vamos dizer, começando nesse ramo de defensivo, focando na parte de biológico. É um mercado que está crescendo muito, a parte de defensivos biológicos. Praticamente todas as empresas estão acessando esse mercado para levar para o produtor de menos ofensivo devido até a esses fatores que foi citado, sabe? A questão da transgenia, eu acho que hoje ela é fundamental, porque se a gente pegar os antigos, os milhos crioulos e tudo, em questão de produtividade, manejo, hoje mão de obra é muito complicado, a gente sabe a dificuldade hoje que os produtores têm de mão de obra. Então, eficiência de aplicação, eficiência de manejo. Se a gente pegar hoje, nesse exato momento, nós estamos passando por um momento muito difícil, conturbado. A gente teve atrasos nos plantios de verão e está atrasando muito os plantios de safrinha. A janela de safrinha aí, colheita, vamos dizer que está em torno aí de 18% atrasados a colheita do Brasil em relação ao que foi o ano passado, a colheita da soja, devido à chuva, né? A chuva atrasou também. As chuvas atrasaram, né? E agora, com a colheita atrasando, atrasa o plantio de safrinha, a janela do produtor de plantar a safrinha fica menor. Se a gente pegar aqui hoje em Coromandel, a gente deve ter uma redução de área de milho aí, em torno de 30%, 40% tranquilo de milho safrinha. Então, devido ao quê? Manejo, eficiência. Então, a biotecnologia, a transgenia, eu acho que ela é eficiente e ela é muito necessária nesse ponto. Pensando na eficiência, na produção, porque se a gente pensar em não ter ela, fica cada dia mais difícil produzir, fica cada dia mais caro. Vamos dizer hoje, como que a gente vai capinar aí? Onde que a gente vai achar gente que vai aceitar pegar uma enxada, né? Hoje não tem mais. Não tem. Então, hoje acho que a gente fala que a tecnologia chegou e a gente tem que tentar aceitar ela da melhor forma possível. Claro que tudo tem suas restrições, sabe? Mas eu acho que a tecnologia veio para ser utilizada e bem utilizada. Ô Lucas, e o foco da empresa está principalmente nas sementes de soja e milho, ou vocês produzem também outros tipos de sementes, sorgo, etc? Hoje a Pioneer Sementes, né? Ela é líder no mercado de semente de milho. E no verão, vou separar aqui, né, por safras, né? A safra verão, que a gente fala, que é a primeira safra, a gente foca a soja. A soja na Pioneer é recente, nós estamos no mercado de soja desde 2001, né, diferente do milho, que já está há mais tempo, desde 1972. E no mercado de verão, então, a gente foca a soja, que é o maior mercado, que veio tomando o mercado de milho verão. O mercado de milho grão verão veio diminuindo no decorrer dos anos e a soja crescendo, certo? E aí a gente focou, então, mais hoje na soja e no milho focado para silagem. Porque hoje nós temos grandes confinadores, certo? Esse ano é mais um ano de recorde de bezerro no chão. Então o mercado de carne está crescendo e a gente tem um portfólio completo para fornecer tecnologia, fornecer produtividade para o produtor de silagem também. Então a gente foca no verão esse mercado de silagem e soja. E no mercado de safrinha, que é a segunda safra, a gente foca também no milho, também para silagem e para grãos, para cereais no final. E a gente também entra com o sorgo. A gente também tem a opção de sorgo, que esse ano, vamos dizer que desses 30%, 40% do milho que a gente perdeu de mercado, o sorgo está entrando aí em torno de 15%, 20% desse mercado que deixou de ser milho. Pela janela, né, o sorgo ele é tão exigente quanto o milho em fertilidade, mas em questão de chuvas, né,
ele aguenta um pouquinho mais. É então, mais resistente. Ele é mais resistente. Então o sorgo está crescendo um pouquinho nesse mercado e a janela também de plantio de milho está muito curta. Até a questão de seguro, né? A gente sabe que os produtores eles, que acionam o seguro, eles têm um certo período que pode plantar uma cultura ou outra. A cultura do sorgo é mais para frente o seguro do sorgo do que do milho. Então planta o milho, a maioria dos produtores planta o milho até onde, se der algum problema em produtividade, ele consegue acionar o seguro e depois o sorgo é mais para frente um pouquinho. E existe um tipo de semente específico para silagem, aquela semente que mais produz ou produz de forma mais adequada para silagem, outra mais para ração? Como é que funciona esse mercado? Hoje tem mercados distintos, né, dentro do mercado, vamos dizer que de milho, né? Hoje a gente tem o mercado de milho grão, sementes específicas para grão. A gente tem semente que adequa aos dois mercados, tanto para grão como para silagem, porque no final, a silagem, o que a gente quer para o produtor final? Que é grão também, que é o amido, né? Que é o mais caro hoje colocar dentro da silagem. Então, o milho de silagem ele tem que produzir muito grão, só que ele tem que ter outras características, né? Se manter mais verde, que é o que a gente chama de stay green, ter um porte de planta bacana, ser sadio, principalmente porque... Hoje, a maioria dos níveis de investimento dos produtores de silagem é mais restrito, né? Os pequenos e médios produtores são mais restritos em investimento, em materiais, em maquinário. Então, o produto tem que ser sadio. Hoje, a gente tem uma praga aqui, um inseto, que é a cigarrinha do milho, que está acabando aí, está dando muito trabalho, está tendo que entrar com muita pulverização. E a gente sabe que esses pequenos produtores de silagem é mais restrito em maquinário, então o milho tem que ter algumas características também para ajudar o produtor em relação ao manejo. Aí a gente tem o milho doce, o milho de conserva. Esse mais destinado à alimentação. Mais destinado à alimentação humana. Conservas. Conserva, milho pamonha. Doce, pipoca. O de pamonha ainda uma outra empresa, tinha um antigo, é o mesmo milho de silagem, o mesmo milho de grão, só que ele tem algumas características diferentes, que aguentar mais tempo de prateleira, sabe? Ser um milho mais doce. Aí a turma vai estudando no mercado qual que se adequa. Não tem um específico para pamonha, não, né? Tá certo. Que é o forte aqui, né? Ô, Lucas, e qual que é a presença hoje da Pioneer em Minas e aqui na nossa região? Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste. Hoje, pensando em Brasil, nós somos mais de 300 representantes hoje dentro do Brasil. Representantes de campo, assim como eu, mais equipe de agronomia, mais equipe de desenvolvimento de produto, mais assistente técnico. Então, a gente está de forma bem espalhada dentro do campo. Para quê? Para defender o que a Pioneer mais carrega no peito, que é estar ao lado do produtor. E aí você colocou a questão da consultoria técnica. A Pioneer apressa também essa consultoria técnica aos seus clientes? De forma particular, não, vamos dizer que de forma indireta. Se a gente pegar igual só aqui no Alto Paranaíba, Triângulo e Noroeste, hoje nós somos 16 representantes aqui dentro dessa área, certo? Se a gente pegar outras empresas, tem em torno de 4, 5 representantes. Então, a nossa consultoria, nosso suporte é porque a gente está mais espalhado dentro desse território, estando mais próximo ao produtor e conseguindo trazer informação de imediato, dando suporte na hora que ele precisa em relação ao nosso portfólio. A gente não dá consultoria em si, porque a gente tem nossa empresa de representação representando a Pioneer, sabe? Mas vocês indicam ali para o cliente, para o produtor rural, o tipo de semente mais adequada para aquilo que ele vai fazer, né? A gente tenta dar 100% do suporte para o produtor em relação à sua lavoura, tanto em semente de milho, como em defensivo, época de plantio, manejo. A gente tenta orientar da melhor forma possível. Aqui em Coromandel, vocês estão como uma representação da Pioneer? Hoje eu sou um representante comercial, né, que representa a marca Pioneer dentro do município de Coromandel e a Badia dos Dourados e até alguma partezinha ali de Guarda-Amor. E aí vocês têm também um espaço físico em Coromandel? Existe um... Não, hoje eu tenho só um escritório, né? Eu tenho um escritório de representação? Tem um escritório meu. De vendas? Isso, de representação. E nós temos distribuidores aqui em Coromandel parceiro. Nós temos 3 distribuidores aqui em Coromandel que me ajudam nesse suporte de venda, assessoria, porque a gente sabe, o número de produtores é muito grande. A gente sozinho não dá conta. Então, esses distribuidores, esses consultores dessas empresas dão um suporte muito grande para a gente dentro do campo e também para os produtores, tanto como o portfólio Pioneer, como da Corteva em si. E aqui na nossa região, quais são os municípios mais importantes em termos de produção agrícola? Coromandel certamente está entre eles, né? Você já falou aqui de Patos de Minas, falou de Coromandel e falou de Guarda-Amor, mas temos também Monte Carmelo, Patrocínio e outros municípios muito importantes.
Hoje pensando em cereais, a gente tem uma potência ali, principalmente pela área irrigada, que é Paracatu, né? Se eu não me engano, aí está entre a maior área irrigada aí da América Latina, no perímetro irrigado, são muitos pivôs. Parece que Cristalina também. Cristalino e Paracatu, né? E aí a gente tem o Unaí, que é uma outra grande potência em cereais. E Coromandel não deixa a desejar. Hoje Coromandel está numa área de verão aí de soja, vamos dizer, em torno de 80 mil hectares de semente de soja, certo? No verão. A gente conta aí com mais ou menos uns 15 mil, 20 mil hectares de semente de milho no verão. E na safrinha a gente vem com mais diversificado, né? A gente vem com aveia aqui em Coromandel, vem com feijão, vem com trigo, E Coromandel milho. é também uma bacia leiteira importante que consome muito milho, muita ração, né? Hoje é uma bacia leiteira importante, temos laticínios fortes na região, né? Isso que ajuda bastante também, grandes produtores. Quando eu estava atuando em Patos de Minas e região, eu fazia o Alto Paranaíba pela outra empresa. Eu fiz um levantamento médio lá e de número X, mais de 100 propriedades, a média de propriedade que era atendida por mim dava 36 hectares. Quando eu cheguei em Coromandel, que eu fui fazer esse mesmo levantamento, em 144 propriedades deu 766 hectares, só dentro de Coromandel. Então, É um município muito grande também. muito grande. A gente vê os investimentos dos produtores em tecnologia, maquinário, nível de investimento aqui é altíssimo. Então, são produtores que a gente tem que tirar o chapéu para o município de Coromandel. Muito bem, muito obrigado aí pela sua presença aqui nos estúdios da Gerais FM, pela sua participação, por essas informações também, que eu acho que são muito importantes para os nossos ouvintes e para os produtores rurais de Coromandel. Fica aí a palavra com você para uma mensagem final aí aos seus clientes, que são os produtores da região. Na verdade, é eu que agradeço, né? Eu estou recente aqui em Coromandel, estou há 9 meses aqui em Coromandel. E sentar nessa cadeira aqui, que a gente sabe que sentou bastante celebridade, para mim é um orgulho. Muito obrigado pelo convite que vocês me fizeram. O recado que a gente deixa, na verdade, é um agradecimento mesmo, né? Que a gente sabe que hoje o agro representa 1/3 do PIB brasileiro. São mais de 25% dos empregados no Brasil vem do meio do agro, né? E a maioria das exportações também é do agro, né? E aí eu peguei até uma frase bacana, eu estava estudando esses dias e a gente viu que estava escrito lá num texto de um deputado que o agro não vive de subsídio, vive de produção agrícola, né? Então o que eu tenho para falar é que os produtores de Coromandel têm orgulho de serem o que serem e fazer o que fazem, porque o Brasil tem orgulho deles. E nós, como Pioné, eles podem ter certeza que a gente está do lado, tentando trazer inovação, tecnologia, suporte, que a gente quer que eles cresçam assim como a gente tem crescido. Muito bem, muito obrigado aí pela sua presença, pela sua participação. Obrigado, Priscila. Obrigada. Obrigado, Pedro. Obrigado. Obrigado aos ouvintes da Gerais FM que nos acompanharam aqui ao longo dessa entrevista. A bola está com você de novo, Pedro. Obrigado mais uma vez, Álvaro, Priscila, pela participação. Lucas, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado também pela parceria com a Gerais FM.